E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um assunto de direito administrativo. E o ponto do vídeo que a gente vai abordar hoje será a diferença entre Estado, governo e administração. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero fazer um pedido para você. Se você é novo no canal, faz sua inscrição. Para quê? Para te não perder nenhuma aula e para você ter chance de gabaritar direito administrativo lá na hora da tua prova. Então, faz tua inscrição e fica ligado aí nas próximas aulas. Voltando ao assunto de hoje. Hoje a gente vai trabalhar o conceito de Estado, governo e administração. E antes de começar a esclarecer cada conceito, eu quero que você saiba o seguinte: a gente vai lhe dar ali o conceito técnico que você é obrigado a memorizar, todo mundo é obrigado, até porque para passar no concurso você não precisa compreender todo o conteúdo, você precisa memorizar. Aqui a ideia é fazer você acertar a questão, então com a aula compreensiva, mais a ideia ali de memorizar, tanto é que eu troco as cores para vocês, saiba que você tem chance de acertar a questão mesmo sem ser da área do direito, mesmo sem ter o conhecimento ali amplo sobre determinado assunto de determinada matéria. Tranquilo? Então, primeiramente você precisa saber o que é Estado e de antemão eu já te dou o conceito técnico que Estado ele é uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, é alguém que é capaz de responder pelos seus próprios atos. É alguém que quando age, ele age com superioridade relacionada ali ao particular, ao terceiro. Então, o que é Estado? O que é que tu precisa notar? Que Estado ele é uma pessoa jurídica de direito público. Tu vai colocar no teu caderno o seguinte, então, que esse Estado aqui, ele é uma pessoa jurídica essa pessoa jurídica é de direito público. Então, o que é essa pessoa jurídica de direito público? É aquele capaz de responder por seus próprios atos, aquele que tem direitos e também tem obrigações. Só que quando esse Estado vai se relacionar com a gente, ele é superior. A relação dele é vertical. Porque ele é uma pessoa de direito público. Essa é a essência do Estado. Ser uma pessoa de direito público. Então, como é que tu deve lembrar para a prova? Aí depende do teu concurso. Como as aulas são voltadas mais para a banca CESP, para o concurso da PRF, PF, saiba que a CESP ou o CESP, o SEBRASP, fala de Estado como ente personalizado. É a mesma coisa de eu falar que o Estado é uma pessoa jurídica, mas tu vai colocar no teu caderno aqui, o CESP fala que esse Estado aqui, ele é um ente personalizado. Então coloque aí que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público chamado de ente personalizado. Ah, professor, não estou entendendo nada ainda. Calma que a gente vai esclarecer com um exemplo bem didático ali que vai grudar na tua cabeça. E se não grudar na tua cabeça, tu vai ter que memorizar o conceito. Mas fica ligado que tu vai acertar esse tipo de questão. Professor, como é que a banca cobra? Primeiramente, ela vai falar do conceito de Estado, é esse conceito técnico aqui, que geralmente o CESP gosta de cobrar, geralmente a FCC gosta de cobrar, que fala que Estado é um ente personalizado de direito público. E como é que ele se apresenta? Como assim se apresenta, professor? Ele vai, se arruma e se apresenta pra gente? Não. Como é que ele vai manifestar? Quando eu falo se apresenta, quer dizer como é que ele se mostra pra gente. Então, o Estado, quando ele se manifesta internamente para nós aqui que estamos habitando dentro do território dele, saiba que ele se manifesta com supremacia. Então, quando o Estado se manifesta internamente, ele está se manifestando com supremacia. O que isso quer dizer? Não quer saber se tu concorda ou não com as atitudes dele. Ele faz e pronto, acabou, tu deve apenas obedecer. Então, tu vai colocar aqui no teu caderno como o Estado se apresenta. Então, coloque aqui que o Estado é uma pessoa de direito público. Como ele se apresenta?
como se apresenta, como se mostra para a gente aqui que está habitando dentro desse estado. Como se apresenta? Aí tu vai colocar que o meu estado ele pode se apresentar de forma interna ou de forma externa. E eu já falei que de forma interna é quando, por exemplo, ele faz uma política pública que afeta você. Quando, por exemplo, o meu estado ele liberou valores para ajudar ali os entes federados ao combate à pandemia. Ele não perguntou se era a melhor opção ou não. Ele simplesmente foi, agiu e beneficiou várias pessoas. Assim como beneficia, assim também limita a atuação de nossas atividades em determinados momentos. Então o Estado, quando ele atua dentro, internamente, ele vai atuar com supremacia. E quando ele atua fora, ou seja, quando ouve falar, o Brasil fez uma parceria econômica com os Estados Unidos, com a União Europeia, saiba que naquele momento o Estado age de forma externa, ele se manifesta externamente, e quando ele se manifesta externamente, ele se manifesta com independência. Então, para a prova, tu vai colocar o seguinte, que o meu Estado é um ente personalizado de direito público que se apresenta de forma interna para nós aqui com supremacia, é uma característica do nosso Estado. O nosso Estado soberano, ele age com supremacia. E no âmbito externo, tu vai colocar que ele age com independência, quando ele tem uma relação econômica com outro país. Independência. Então, o Estado, quando ele age externamente, ele age com independência, ou seja, é Estado para Estado, todo mundo igual ali. Estados Unidos é igual ao Brasil, a China é igual ao Brasil. Então, aqueles estados estão ali no mesmo patamar de quê? De soberania. Então, o Brasil ele vai ali agir externamente numa relação econômica, ele age com soberania. Eu sou o Brasil e pronto, acabou. Ele não age ali, meu Deus, é outro país, é melhor que eu, é maior que eu. Não. Ele tem a soberania dele. Quando ele age externamente, ele age com independência, não dependendo de nenhum Estado para atuar ou para decidir de que forma ele vai agir ou não vai agir aqui, gerenciando o bem da coletividade. Então, quando o nosso Estado age externamente, ele age com independência. Quando ele age internamente, ele age com supremacia. Tranquilo? De boa? Deu para compreender? Se não deu para compreender, segura os pontos-chave. Perguntar o que mais precisa saber. Que esse Estado, para que eu tenha um Estado, para que eu fale, ali há um Estado, eu preciso ter elementos. E quais são os elementos que eu vou compor o Estado? E a doutrina fala que para eu compor esse Estado aqui, eu preciso ter um território. Eu preciso ter um povo habitando aquele território. E para completar, eu preciso ter um governo soberano gerenciando o povo dentro desse território. Então tu vai colocar o seguinte, que esse Estado aqui, tu vai colocar que ele possui elementos Esses elementos, a doutrina fala de elementos originários e indissociáveis. O que isso significa, professor? Dizer que um elemento é originário e indissociável. Gente, quando eu falo que o Estado tem povo, território e governo soberano.
Quando eu falo que esses elementos são originários e indissociáveis, quer dizer o seguinte, que é originário porque quando eles se unem, eu vou ter um estado. É indissociável porque na ausência de um desses elementos aqui, eu não tenho mais estado. Se eu tiver presente o elemento somente povo e território, eu não tenho estado. Se tiver presente o elemento território, um governo soberano, eu não tenho estado, porque vai faltar o elemento povo. Então, meu estado ele possui 3 elementos. Para ficar mais claro, vou fazer aqui uma obra de arte para você aqui no quadro. Então, tu vai colocar bem aqui o seguinte, que esse meu estado, a analogia que eu posso fazer, que fica muito próximo do entendimento necessário para acertar as questões de prova, é essa aqui, que o meu estado, ele parece o quê? Parece alguém conduzindo uma bicicleta. No meu estado, eu tenho um elemento chamado elemento território, onde essa bicicleta vai andar por um território. Ah, professor, eu pensei que até que era uma moto, de tão perfeito que está esse teu desenho. Não, eu não usei todas as minhas técnicas para me desenhar. Eu só quis desenhar uma bicicletinha mesmo da Monarca. Então aqui, gente, o meu estado, ele tem um elemento chamado território. Então aqui há um território por onde essa bicicletinha vai andar. Mas como é que ela vai andar? Para qual direção? E quem ela vai estar ali em cima dessa bicicleta? Aí tu vai colocar aqui bem aqui, há umas pessoinhas aqui na garupa da bicicleta. Quem são essas pessoinhas aqui? Aqui tu vai colocar que essas pessoas são o povo. E quem vai estar pilotando, professor? Quem vai estar pilotando essa bicicleta aqui, chamada de estado? E quem vai estar pilotando essa bicicleta? O estado. Então, o estado, veja aqui que o estado, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, só que não é uma pessoa física, ele é uma pessoa jurídica. Então aqui quando eu falo pessoa jurídica, eu estou falando aqui, ó, do meu estado. Essa galera aqui é o povo. E aqui é um território por onde o quê? Por onde o estado vai conduzir esse povo. Por onde o estado vai estar ali, ó, buscando o bem da coletividade. Então, povo e território fazem parte do meu estado. Ah, professor, mas cadê o governo? O governo está bem aqui, ó. Se eu disse que era 3 elementos, o governo está bem aqui. Onde? Na mente, na cabeça ali da minha pessoa jurídica, porque o governo é que vai dizer para onde é o que eu vou com as minhas políticas públicas. É o governo que vai decidir se eu vou mais para a esquerda, ali com minhas políticas públicas, se eu vou mais para a direita com as minhas políticas públicas, se eu vou levar esse povo para frente, para o lado, é quem? O governo que vai gerenciar. Então, esse meu estado possui o território, o povo e governo. Esse governo gerencia o povo dentro desse território aqui. Então, tudo isso aqui eu vou chamar de estado. Então, tudo isso aqui é estado. Quais são os elementos do estado? O território, o povo e o governo soberano. O governo gerencia o povo dentro de um território. O governo ele vai escolher as políticas públicas. É o governo que vai estabelecer metas para ali a administração pública executar. É o governo que vai gerenciar. É o governo que vai guiar aqui esse estado. É o governo que vai guiar esse povo aqui dentro do território. Deu para compreender na analogia o que é o estado e seus elementos? Os elementos aqui, formalmente falando para você, povo, território, governo soberano. O meu estado é uma pessoa jurídica, então coloquei aqui uma figurinha da pessoa jurídica, é um exemplo que eu vi, achei muito interessante, bastante didático para você, para tentar ajudar você a compreender essas nomenclaturas de estado, governo e administração pública. Então, resumindo,
O meu Estado, ele é uma pessoa jurídica. Olha aqui a pessoa jurídica aqui, ó, em que possui 3 elementos. Esses elementos não podem se separar. Esses elementos, eles são indissociáveis. Se faltar um, eu não tenho Estado. Povo, um governo e um território buscando o bem desse povo. Então aqui, toda essa obra de arte que tu tá vendo aqui, que inclusive ela vai valer milhões daqui a alguns anos, essa obra abstrata, saiba que tudo isso aqui é o Estado. Então o Estado, ali por meio do seu governo, conduz um povo dentro do território. É o Estado que vai dizer se eu vou ali mais para a direita, é o Estado que vai dizer se eu vou mais para a esquerda, é o Estado ali, com base no seu governo, que vai gerenciar o que o povo precisa para ficar bem. Essa é a ideia geral de Estado. Então, para a prova, tu deve gravar quais são os elementos do Estado. Tu não vai esquecer de uma bicicleta andando com um cabeçudinho desse aí, escrito governo na testa. Nunca mais tu vai esquecer. 3 elementos que está na pessoa jurídica e é de direito público. O Estado, ele é de direito público. Ele se apresenta de forma interna e também se apresenta externamente. Quando o meu Estado se apresenta externamente, eu estou dizendo que ele tem a soberania. Mas saiba que esse ponto, Estado, organização de Estado, é um assunto de direito constitucional. Mas eu não posso falar para você de administração pública sem remeter ao conceito de Estado. Tranquilo? De boa? E agora, professor? E agora tu tem que lembrar o seguinte, que o meu Estado, que possui esses elementos originários aqui, ó, e indissociáveis, chamado povo, território, governo, o meu Estado, ele tem uma forma. Como assim, professor? Forma geométrica, quadrado, retângulo? Não. Ele tem uma forma que significa dizer o seguinte: como é que está distribuído o poder? Se todo o meu Estado aqui tem poder, como é que eu dividi o poder desse Estado aqui? Como foi que eu dividi? Aí eu posso concluir ali acerca da forma. Ou eu dividi ele só, ou eu fiquei com esse poder só para mim, concentrei, que eu vou chamar de Estado unitário, ou eu fiquei ali com poder de forma descentralizada. Eu dividi um pouquinho para cada, que eu vou chamar de Estado federal. Então a forma de Estado quer dizer o seguinte: como é que está distribuído o poder dentro do território? Como é que está distribuído? Está só para mim ou distribui um pouquinho para cada integrante? É aí que tu precisa saber. Qual foi a forma de Estado que o Brasil adotou para a gente? Aí você vai colocar que a forma de Estado é Estado federal ou federação, ou a forma de Estado federativa. Então, tu vai colocar bem aqui que o meu Estado, ele possui forma. E a forma escolhida aqui para o meu Estado é a forma federativa. E grava bem que forma de Estado é a federação, é federativa. Então, a minha pessoa jurídica, ao invés de ficar com poder só para ela dividiu o poder para várias outras pessoas jurídicas. Quem são essas outras pessoas jurídicas? União, Estado, DF e município. Tranquilo? Então é o que eu te adianto já de direito constitucional aqui. Então o meu Estado, que é composto por esses elementos chamados de pessoa jurídica de direito público, essa figurinha aqui, possui um governo. Esse governo aqui vai gerenciar para onde é que vai o meu Estado, para onde é que eu vou ali levar o meu povo dentro do meu território, para onde eu levo esse cara, para onde eu levo esse povo. É o governo que vai dizer, porque ele que vai estabelecer metas, diretrizes, políticas públicas. É o meu governo e você precisa saber qual é o conceito de governo ou quais conceitos de governo a banca cobra. Tranquilo? Então copia essa parte. De boa, copiou. O que é um governo? Gente, primeiramente, tu deve saber o seguinte: qual é o conceito que a doutrina traz e qual é o conceito que as bancas cobram? Porque tu tá para acertar a questão de prova. Não adianta eu ficar firulando aqui um monte de coisa para você, falando um monte de coisa doutrinária se eu não disser os pontos de prova.
porque aqui é direito administrativo para concursos, tá? Então, o que é o governo para você? Se você nunca ouviu, se o governo para você é o presidente da República, é o poder executivo, saiba que você não está tão no caminho errado. Mas, professor, qual é o conceito técnico que eu preciso segurar na hora da prova? O que é o governo? Já que o meu estado tem um elemento chamado governo, esse elemento aqui, esse governo vai gerenciar ali para onde é que vai ali o rumo do meu povo. Quem é governo, gente? Governo, na sua acepção formal, por quê? Porque ele tem várias acepções, acepção formal, acepção material, ou seja, vários conceitinhos diferentes um do outro, mas vou trazer para você o mais óbvio e o que as bancas cobram quando cobram o conceito de governo. Gente, governo é quem vai gerenciar ali o rumo do povo dentro de um estado. Mas quem é o governo? Governo ele é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. O que isso significa? Que vai ter órgãos que ali vão ser criados junto com a Constituição, vai ter poderes que vão ser criados junto com a Constituição. A união desses dois carinhas aqui, eu vou ter o meu governo. Então coloca primeiramente o seguinte, aí no teu caderno, que o governo ele é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Conjunto de poderes e órgãos constitucionais, essa é a acepção formal de governo. Que isso significa que lá o órgão chamado de Presidência da República, o órgão chamado de Congresso Nacional, são órgãos que nasceram junto com a Constituição Federal. Então, as atribuições desses órgãos estão previstas na Constituição. Quando esses órgãos se unem para exercer suas atividades, saiba que eu estou chamando aquilo de governo. Quando o presidente da República, a presidência da República, lá define quais são as metas e diretrizes para a administração pública, ali naquele momento é o governo atuando, é um órgão da presidência da República e os seus órgãos ali buscando o que é melhor para o povo no período de 4 anos, que se chama lá o PPA, o Plano Plurianual, que trata ali das diretrizes, dos objetivos e das metas da administração pública federal. Então, o governo é ele que define essas metas e o Congresso Nacional, ele ajuda como ali nesse conceito de governo. O Congresso Nacional ele vai atuar aprovando essas metas, aprovando essas diretrizes, porque aquilo é um projeto de lei. Então, o governo ali, quando o Poder Executivo atua em conjunto com o Poder Legislativo, saiba que eu posso chamar aquilo de governo em sentido amplo. Então, o governo é o conjunto desses poderes, é o conjunto desses órgãos que busca o quê? O bem comum do povo. Você não colocou os parlamentares lá, você não votou, eles não são teus representantes, então eles devem decidir conforme a tua vontade. O presidente da República, que atua ali como chefe do Poder Executivo, ele também não foi escolhido por você, povo, detentor do poder. Então, o Poder Executivo também, o presidente da República, precisa satisfazer a nossa vontade. Então, quando esses caras que representam a gente precisam fazer a nossa vontade, saiba que eles vão buscar o bem comum com base numa nomenclatura chamada de governo. Como é que esse governo atua? Gente, o governo, que é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais, eles atuam exercendo a chamada atividade política. Primeiro coloca no teu caderno aí que esse governo atua por meio da chamada atividade política. O que significa isso, professor? Atividade política significa que o meu governo,
que ele é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais, vão exercer uma atividade política, significa dizer que a condução da coisa pública, ou seja, a busca do teu bem comum, está fundamentada nas ideologias de quem está nos representando. Por exemplo, o nosso governo ele pode ter uma visão mais liberal. Por quê? Porque essas são as ideologias do partido dele. Os parlamentares podem ter uma visão diferente, porque essas são as ideologias do partido deles. Então, eles vão buscar o nosso bem comum com base em suas ideologias. Ou seja, eles podem fazer o que quiser praticamente. Só que esse que quiser, fazer o que quiser, está ali limitado à Constituição. Então, a atividade política quer dizer o seguinte, que tanto ali Poder Legislativo, que tanto Poder Executivo, que o governo atua buscando o bem comum conforme as suas ideologias. Então, essa atividade vai estar mudando em tempos em tempos. Cada tempo vai ter um grupo de pessoas que vai estar no poder e esse grupo de pessoas vai ter uma opinião, vai ter uma ideologia para seguir. Se esse grupo acha que ser mais liberal é bom para o povo, então esse governo vai atuar de forma mais liberal e ele vai ficar ali com aquela ideologia de que é bom para o povo. Se o outro grupo vier e achar que é diferente, que é de outra forma para o povo, então ficará também essa concepção no poder por um bom período. Então, quando eu falo atividade política, quer dizer que há uma ampla liberdade para o governo escolher o que ele vai fazer que em tese é bom para o povo. E ele fundamenta suas escolhas com base em suas ideologias. O que ele achar de fazer, ele vai fazer, desde que respeite a Constituição. Então, atividade política quer dizer que a atividade vai variar tempos e tempos e que a condução da coisa pública, ela será feita por quem? Pelo governo e suas ideologias. A ideologia que tiver no poder vai orientar o povo para um determinado rumo. Então, por isso, quando eu falo governo, quer dizer que é uma atividade política, a política vai influenciar bastante em como ele vai conduzir a coisa pública. E quando eu falo atividade política, eu falo que essa atividade política ela é discricionária. E tu vai puxar uma setinha minha aqui. Atividade política discricionária. Então, o meu governo, esse conjunto de órgãos constitucionais, poderes e órgãos constitucionais, que atua ali exercendo uma atividade política, ou seja, conduz a coisa pública conforme suas ideologias, ele atua de forma discricionária, quer dizer que ele tem ampla liberdade de agir. A política, o programa que ele quiser implementar, ele vai implementar. Você concordando ou não, desde que respeite os aspectos constitucionais. Por quê? Caso contrário, ali pode ser inconstitucional a atuação do governo. Então, grava para prova que o meu governo, ele é o conjunto de órgãos e poderes constitucionais. O meu governo aqui exerce uma atividade política, vai variar conforme a ideologia do governo. E ele tem uma ampla liberdade para agir, a programação que ele quiser, o programa que ele quiser implementar, ele vai implementar, desde que respeite aspectos constitucionais, porque a atividade do governo é uma atividade discricionária. Tranquilo? O que precisa saber mais de governo? Precisa saber que o governo, assim como a forma de Estado, assim como o meu Estado, ele tem uma forma. E qual é a forma do meu governo? Tu vai colocar aqui esse governo. O meu governo, tu vai colocar o meu governo, ele possui uma forma. E qual é a forma do meu governo? O que é a forma? Gente, quando eu falar forma de governo, diferente da forma de Estado, a forma de governo quer dizer o seguinte: a relação entre o governante e o governado. Quem é o governado? Somos nós, que colocamos nossos governantes para decidir pela gente. Então, qual é a minha relação com o meu governante? É aí que eu preciso saber. A minha relação com o governante é dizer para ele que ele não tem responsabilidade nenhuma, que ele pode trocar o poder hereditariamente, passar ali de filho para filho, que ele pode passar décadas
É essa a minha concepção, é a minha relação com o governo? Ou a minha relação com o meu governante é dizer que ele vai ficar um período de tempo ali, que ele tem ali responsabilidade, que ele tem que prestar contas do que ele está fazendo. Por quê? Porque a coisa é pública. Qual é a relação do meu governo e governado? É aí que eu vou definir a minha forma de governo. E no Brasil, qual foi a forma de governo adotada? A forma de governo foi a república, onde o meu governado, nós falamos o seguinte: vai lá e nos represente, mas só é por um período de tempo. Outra coisa, o que tu fizer, tu vai prestar contas. Isso se chama de república. Então a nossa forma de governo tu vai colocar aí, que é a república. Ou seja, aqui na república, quem está atuando vai ter que prestar contas. Ele atua por um certo período de tempo, pode ser responsabilizado. Então, qual é a forma de governo quando a banca te perguntar? República. E qual é a forma de Estado? Federação. E lembra lá que Estado é uma coisa, governo é outra. Beleza? Tranquilo? Beleza, professor. Então eu sei que... O que eu sei? Que o meu Estado aqui tem um elemento chamado de governo. Esse governo aqui, ele vai dizer para onde é o rumo que eu vou levar meu povo. Ele só vai dizer isso porque é outra pessoa, é outro conceito que vai executar. É uma outra pessoa que executa. Quem executa aqui o que o governo escolhe para atingir um fim, para atingir os objetivos do Estado? Quem vai executar? A administração pública. Então, esse governo aqui, eu vou ter uma administração pública. E Eli Lopes Meirelles fala exatamente dessa forma, que a administração pública é o aparelho do Estado para eu atingir o que o governo escolheu. Então veja que essa administração pública nada mais é que o aparelho do meu Estado. Aparelho para quê? Para atingir o que foi escolhido pelo meu governo. Só. Essa é a lógica de governo, Estado e administração pública. Só que é só isso para te acertar a questão de prova? Não. Saber que a administração pública é o aparelho do Estado para ali executar o que o meu governo escolheu é para você compreender. Porque para acertar a questão de prova, tu precisa ver isso que eu vou colocar agora. Então, tu já sabe que é governo, tu já sabe que é Estado. O que é administração? É quem vai executar o que o governo escolheu para atingir o fim que o Estado deseja, que é o bem comum. Então, tu vai copiar essa parte aí. Eu tô com o meu governo e tu vai colocar bem aqui uma setinha, vai colocar quem executa as escolhas do governo. Quem executa as escolhas do governo? Aí tu vai responder que a chamada administração pública. Então veja qual é a lógica da relação Estado, governo e administração pública. A administração vai executar as escolhas do meu governo para atingir os fins do Estado, que é o bem-estar social. Pronto? Segurou? Beleza? Se tiver dúvida, deixa no comentário. E agora, copia e a administração pública. O que é essa administração pública? Qual o conceito? Eu falei ainda há pouco que a administração pública vai executar as escolhas que o governo está fazendo de políticas públicas para quê? Para atingir os fins do Estado, que é o fim, que é o bem-estar social. Então, qual é o conceito de administração pública que eu devo segurar? Eu vou te trazer aqui o conceito de Eli Lopes Meirelles, que fala o seguinte, que a
A administração pública, ela é o quê? É o aparelhamento do Estado pré-ordenado que realiza serviços públicos visando atender a necessidade coletiva. Então, tu vai colocar aí no teu caderno que a administração pública é o aparelhamento do Estado que realiza políticas públicas vou colocar aqui, serviços públicos visando a satisfação da necessidade coletiva ou satisfação da coletividade. Então esse é o conceito de administração pública. Ele é um aparelho do Estado. Eu sou aqui o Estado, lembra lá? O carinha na bicicleta. O meu governo aqui está escolhendo o que eu preciso. E a administração pública vai e executa. Por exemplo, o auxílio emergencial. Veio a pandemia, o que o governo fez? O governo fez. Vou dar um exemplo aqui. O auxílio emergencial. O que aconteceu aqui? Veio a pandemia, o governo precisou agir. E qual foi a solução que ele escolheu? Qual foi a solução que ele optou para diminuir ali os prejuízos ou diminuir ali os impactos da pandemia? Foi fazer uma ajuda financeira aos entes federativos, foi fazer uma ajuda financeira à população de baixa renda. Foram duas situações que o governo atuou. Para quê? Para combater ali os efeitos da pandemia. Então, o que é o governo? Ele escolheu uma política pública. Eu preciso dar um auxílio emergencial para o povo. Então, ele escolheu ali algo para o povo, em conjunto com o Poder Legislativo que aprovou a lei para liberar os valores para as pessoas de baixa renda. Salvo engano, um valor de R$600 para ali para o trabalhador de baixa renda, microempresário e tudo mais. Então, o governo ele escolheu uma política pública. Ele só escolheu. O Estado busca o bem social. A gente não estava no bem-estar social. A gente não estava bem. Então, o governo teve ali que escolher uma política pública. Auxílio emergencial. Agora, quem executou? Tu vai colocar aqui o governo escolheu. Ele teve a ideia desse plano aqui. Auxílio emergencial. Só que foi o governo que executou? Não. Quem executou? Foi a administração pública e a Caixa Econômica Pública Federal, que é uma empresa pública, é uma entidade da administração pública. Ela ali teve forte atuação, dentre outros setores da administração pública. Então, meu governo escolheu ali o auxílio emergencial para fazer frente à diminuição dos impactos da pandemia. Aí veio aqui e passou para a administração pública. A administração pública, o que ela fez? Executou todo o processo para pagamento desse auxílio. Então veja que a administração pública é o aparelho do Estado que realiza serviços para buscar a satisfação da coletividade.
Auxílio emergencial não é para satisfazer a coletividade, já que ela estava necessitando naquele momento? Então o governo escolheu a política pública. Aí veio a administração pública com toda a sua estrutura, com todos os seus agentes públicos. O que ela fez? Executou uma política pública do governo. Então veja qual é o papel da administração pública: executar as políticas que o governo escolhe para satisfazer o quê? O bem do meu Estado. Então, meu Estado busca o bem social, o bem-estar social. O meu governo escolheu uma política pública e a administração pública veio e executou. Guarda essa analogia, essa informação que vai te ajudar muito, muito a compreender todas essas nomenclaturas que a gente está estudando aqui. Então, veja que a administração pública é o aparelho do Estado. Só que eu preciso fazer algumas diferenças doutrinárias porque as questões cobram. Então, lá no governo, eu disse que ele exerce uma atividade política, ou seja, vai variando ali como é que ele conduz a coisa pública conforme as ideologias que estão no poder. Mudou o poder, mudou a ideologia, muda conforme muda a condução da coisa pública. A administração pública é a mesma concepção? Não. Aqui na administração pública a atividade ela é neutra, ou seja, não tem corrente ideológica. Ela faz aquilo que a lei manda fazer e pronto, acabou. Não é o partido A, o partido B, a ideologia A, a ideologia B que vai afetar nos trabalhos da administração pública. Não. A administração pública, ela atua de forma neutra. Então, tu vai colocar aqui que essa administração pública aqui, Eli Lopes Meirelles fala que ela tem uma atividade neutra. E como é que a banca fala? Que a atividade da administração pública é uma atividade política e discricionária, tá certo? Não. A atividade da administração pública é política e discricionária? Não. Ela é neutra. Está sujeita à lei, porque vige na administração pública o princípio da legalidade, onde a administração pública faz aquilo que está autorizado a fazer. Então aqui a atividade ela é neutra, está sujeita à lei. Sujeita à lei. Então, essa atividade neutra está sujeita à lei. Então, aqui o que eu concluo? Que a administração pública ela tem uma responsabilidade legal. E o governo ele tem uma responsabilidade constitucional. A Constituição limita o governo. A lei limita a atuação da administração pública. E outra, a administração pública ela age ali com uma estrutura hierarquizada. Ou seja, há toda uma hierarquia para quê? Para fazer com que a administração pública cumpra o seu papel, que é satisfazer a coletividade. Então aqui, a administração pública, grava, é uma atividade neutra. Não importa quem está qual a ideologia que está no poder, ela atua de forma neutra. Está sujeita à lei. Só isso, professor? Não, que agora é onde tem muita questão. Essa administração pública aqui, ela possui sentidos. Como assim, professor? Se eu quero falar o que é administração pública? Ah, tu vai responder, administração pública é um aparelhamento do Estado. Mas em que sentido o senhor quer saber, professor? Aí eu posso falar para você, eu quero saber no sentido formal, no sentido material, sentido subjetivo ou objetivo, orgânico ou funcional. Então tu deve gravar a diferença de um e de outro. Então coloque aí que essa administração pública ela possui os chamados sentidos. A administração pública ela possui sentidos. E qual é o sentido da administração pública? Aí tu vai colocar que a administração pública possui o chamado sentido subjetivo. Subjetivo.
também chamado de sentido formal. E as bancas também falam para isso aqui de sentido orgânico. Então, se te perguntarem, se a banca falar, o que é essa administração pública no seu sentido subjetivo, formal e orgânico? Qual é a resposta correta? É dizer que a administração pública ela é o conjunto de órgãos, você vai estudar o que é um órgão. É um conjunto de agentes públicos, você vai estudar o que é agente público. É o conjunto de pessoas, você vai estudar quem são as pessoas jurídicas que integram a administração. Então, toda essa estrutura, quando eu falo subjetivo, formal, orgânico, eu estou falando de estrutura. Toda essa estrutura é a administração pública nesses sentidos aqui. Então, tu vai colocar aqui o sentido subjetivo. A administração pública ela é o conjunto de órgãos, conjunto de agentes, conjunto de pessoas. Então, quando eu falo sentido subjetivo, eu estou falando da estrutura da administração pública. Grava bem, porque isso vai ser muito importante para a gente estudar o quê? A organização administrativa. Então, sentido, tu subir o sentido subjetivo é estrutura. Para baixo é o quê? Tu vai colocar sentido objetivo, sentido material, que mais? Sentido funcional. Então, se a banca te perguntar administração pública no seu sentido objetivo, material, funcional, qual é a resposta que tu deve ter? Que essa administração aqui é a própria atividade administrativa. Coloca aí primeiramente para te pegar o que significa isso. Própria atividade administrativa é a própria atividade administrativa. Beleza? Tranquilo? Quando te perguntarem na prova, administração pública no seu sentido objetivo é a própria atividade administrativa. E o que é atividade administrativa? Atividade administrativa, a doutrina fala que é a prestação de serviços públicos, a chamada polícia administrativa, o fomento, a intervenção. O que tu precisa gravar? Tu grava quais são as atividades administrativas. Segura bem aqui. Grava bem quais são as atividades administrativas. Primeiro, serviços públicos. Serviços públicos. Segundo, polícia administrativa. Terceiro, fomento. E quarto, intervenção. Então, quando as bancas te perguntarem administração pública no sentido objetivo, aí você fala que é a própria atividade administrativa. Serviços públicos, polícia administrativa, fomento e intervenção. Se a banca te perguntar administração pública no seu sentido subjetivo, conjunto de órgãos, agentes e pessoas. Qual é o outro tipo de questão? A banca só faz trocar.
ela fala que a administração pública, no seu sentido subjetivo, é atividade administrativa. Vai estar correto? Não. Porque ela trocou, falou que atividade é sentido subjetivo e atividade é sentido objetivo. A mesma coisa se a administração pública, se a questão falar que a administração pública é, no seu sentido objetivo, o conjunto de órgãos e agentes. Vai estar certo? Vai estar errado. Então, dois tipos de questões. Qual é a próxima questão que pode cair na tua prova? A banca falar que a administração pública, no sentido objetivo, é a prestação de serviços públicos. Certo ou errado? Certo, porque tudo isso aqui está dentro de atividade administrativa. E se é atividade administrativa, é o sentido objetivo da administração pública. Deu para compreender? Se a banca falar em sentido objetivo, material ou funcional, falar que é um desses aqui, que a administração em sentido objetivo é serviço público, que a administração em sentido objetivo é polícia administrativa, que a administração em sentido objetivo é o fomento, é a intervenção. Se falar qualquer um desses aqui, é atividade administrativa, é o sentido objetivo, material e funcional da administração pública. Tranquilo, de boa. Então grava bem quais são as diferenças entre sentido objetivo, material e funcional. Saiba que cada um desses aqui é sinônimo. Objetivo para a banca é sinônimo de material funcional. Aqui em cima também. De boa, tranquilo. Então, a gente viu Estado, governo e administração pública. É um assunto introdutório que cai muito nas questões do CESP. E isso vai dar base para você compreender o próximo assunto, que será a organização administrativa. Então não perde essa aula, grava bem, anota tudo que está aqui para a próxima aula tu ficar ali de boa, ficar entendendo tudo que eu estiver falando. A administração pública tem sentidos e tudo mais, papapá, popopô. Beleza? Tranquilo? Então, até a próxima aula. Fica com Deus e bons estudos.